Olá, meus amigos, eu sou o Rafael Zen, como sempre é uma alegria estar aqui com vocês, tá? A gente vai dar seguimento hoje na nossa série sobre arquétipos, tá? Em função do tempo um pouco corrido essa semana, a Valéria não pôde estar aqui comigo, mas prometo para vocês que eu vou fazer o meu melhor para vocês não sentirem falta dela, tá? Mas vamos em frente. Bem, nos vídeos anteriores, a gente buscou explicar para vocês o que são os arquétipos. A gente deixou bem claro que arquétipos não são apenas imagens ou coisas, mas são forças, são consciências, são inteligências, e são inteligências primordiais na organização do universo. Por outro lado, nós como microcosmos somos parte e somos reflexo desse universo, temos essas mesmas inteligências, essas mesmas forças, essas mesmas qualidades em semente em nossas almas, tá? Alguns autores, inclusive, costumam falar assim em inteligências atômicas. Tá? É uma outra maneira da gente compreender que o nosso universo ele é tão infinito, tá? E ele é tão cheio de mistérios que essas forças elas estão se expressando conosco através de um nível de compreensão e de percepção que é praticamente impossível para a nossa mente humana e racional conseguir compreender. Tá? E que esses arquétipos, na realidade, eles fazem parte de quem nós somos, toda essa infinitude de forças. No entanto, tá? Vamos dizer assim, nós trouxemos, quando nós chegamos aqui na nossa encarnação, um pequeno pacote. Então, para facilitar a nossa jornada aqui, ao invés de nós, nesse momento, vivermos todos os infinitos possibilidades, a gente veio com um pacotinho, um caderninho de bolso. E esse caderninho de bolso é o nosso próprio guia, é a nossa, vamos dizer assim, é o nosso mapa do nosso destino. E, de certa maneira, sim, entender a maneira como esses arquétipos se expressam em nossa vida, a gente vai ter um pequeno guia do nosso propósito de vida. Por isso não dá para a gente separar o entendimento de arquétipos com propósito, tá? Porque são coisas que se relacionam completamente, tá? Então a gente fala um pouquinho sobre os arquétipos do tarô, nós falamos sobre os arquétipos astrológicos, que são aqueles que estão mais em contato com a maioria das pessoas e que são esses, propriamente, o nosso guia de bolso para uma vida realizável, tá? E nós falamos no terceiro vídeo sobre os arquétipos animais, tá? Eu vou separar esse vídeo de agora em 3 pequenos pedacinhos para facilitar a nossa jornada nesse entendimento de todos. Tá? Primeiro eu gostaria assim, de agradecer as pessoas que acompanharam a jornada, que não acabou ainda, mas principalmente aqueles que fizeram nosso exercício conduzido, que a Valéria conduziu com bastante carinho, com bastante amor para vocês, para encontrar o próprio animal de poder, e especialmente aqueles que colocaram os seus depoimentos aqui na nossa comunidade no WhatsApp. Eu vou ler assim rapidamente 3 deles que foram os que me tocaram bastante, tá? E que eu acho que serve assim, de motivação para aqueles que não se exercitaram ainda, para buscar entrar mais fundo na sua alma. Um deles, da Maria de Fátima, de Portugal, por sinal. Eu vou encurtar bem, tá? Só para a gente ter uma referência rápida. Tá? Eu vi uma águia, soprava em meus olhos, eu ficava com uma visão muito turva, e em seguida ela bicava o meu terceiro olho, como se eu pudesse ver sem os meus olhos físicos. Então, impressionante, gente, desses pequenos depoimentos, é como as pessoas viram coisas que nós não descrevemos necessariamente, vieram do interior de cada uma delas. A outra da Vânia, que mencionou assim, que foi uma experiência, como a Vânia sempre menciona, um pouco diferente. Ela chegou na árvore, que era parte da condução da Valéria, chorei copiosamente, percebi várias presenças na floresta, nenhuma delas assumiu uma forma. Tá? Mas o fato, com certeza, dela ter chegado perto dessa árvore trouxe insights muito profundos do coração dela, porque senão as lágrimas não teriam rolado. Abriu o coração de uma maneira que talvez a nossa razão não consiga compreender. Tá? Me perdoe, se eu pronunciei o seu nome errado, Soêmia. É maravilhoso, foi muito bom até eu entrar na floresta, vi grandes felinos, abracei uma árvore, senti o meu coração pulsar, avistei um leão, em uma porta percebi um enorme javali e assim a experiência dela se desdobrou, tá? Então é interessante, gente, quando a gente entra no campo da energia sutil, da metafísica, da espiritualidade,
que é o trabalho que eu faço e que a Valéria faz comigo, né, e que a gente busca fazer isso assim com, vamos dizer assim, com muito carinho, né, para as pessoas que nos procuram, é que a espiritualidade ela abre uma porta. E do lado de lá a gente nunca sabe aquilo que vai encontrar. E se depara assim com surpresas, e eu costumo dizer que eu nunca paro de me surpreender com aquilo que eu mesmo vivencio e ao mesmo tempo com as experiências das outras pessoas que de alguma maneira nós conseguimos tocar, tá? Então vou deixar assim os parabéns a essas pessoas que conseguiram entrar nessas experiências e dizer, né, principalmente que o mérito é de vocês, tá? Nós apenas possibilitamos que a porta se abrisse, mas quem trilhou esse caminho foram vocês. Então, fico muito feliz que vocês tenham encontrado, né, essas forças dentro de vocês nessa meditação que a gente produziu, tá? Ok, então essa é a parte sobre os arquétipos animais. Sobre os arquétipos astrológicos, eu costumo dar assim uma importância mais central, porque como eu mencionei, eles são um guia do nosso caminho. O que a astrologia faz? Quando você inspira pelo primeiro momento aqui no mundo, né, existe não só uma hora, vamos chamar assim, cronológica, existe uma qualidade naquele momento em que você nasceu. E essa qualidade é impregnado por essas forças cósmicas, essa qualidade de tempo. Tá? E essas qualidades, elas se imprimem em todas as células do seu ser naquele momento. São qualidades de tempo. Tá? Aquele tempo, na hora em que você nasceu, tinha certas características. E o mais interessante é que entre o início e o fim das coisas, tá? A qualidade desse percurso ela tende a ser a mesma, separada apenas pelo tempo cronológico. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem um ditado aqui para nós que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Tá? E ele transcreve muito da realidade com que as coisas funcionam no nosso mundo. Portanto, se você quer que os seus empreendimentos, que um empreendimento seu, ele funcione de maneira adequada, você tem que começá-lo de maneira correta, para se certificar de que o trajeto e o fim dele vão terminar da melhor maneira possível. Então comece com o pé direito para que você termine as coisas com o pé direito. Tá? É um ditado que a gente popularmente pronuncia também. Então a maneira como a nossa vida começa, ela é a semente. Tá? Ela tem em si todo o conteúdo da forma como a nossa vida vai se desenvolver e como ela mais para frente ela vai se encerrar. E o mapa astrológico de nascimento, com todas aquelas energias arquetípicas daquele momento, eles conseguem nos dar um panorama sobre como, vamos chamar, como nós somos inspirados a realizar a nossa vida. Eu digo inspirados porque, de um modo geral, quando as pessoas veem um mapa astrológico, elas veem características que comumente são chamadas por negativas. Os astrólogos mais antenados já dizem assim, não é negativo, são os seus desafios, são os pontos em que você precisa aprimorar, em que você precisa purificar, em que você precisa crescer. Então todo mapa ele é um mapa de crescimento. Portanto, arquétipos, eles são forças de crescimento e de evolução sempre. Tá? Você vai ver o seu mapa astral e vai dizer, Saturno está conspirando para que eu me dê mal nas minhas finanças. Na verdade, Saturno está conspirando para que você seja responsável. E você pode aprender o senso de responsabilidade com 15 anos de idade. Tá? Eu tenho um menino que com 18 anos ele está aprendendo esse senso de responsabilidade com finanças nessa idade. E eu, no meu caso específico, levei 35 anos para aprender isso. Então a minha lição foi mais árdua. Por quê? Porque naquele momento, na minha consciência, isso não parecia importante, mas fazia parte da minha lição. Eu tinha todo o tempo do mundo, toda a minha vida para aprender isso. Mas a lição foi tocar a minha alma com 35 anos, atrasada. Poderia ter feito isso muito antes. Tá? Mas entender essas energias desses arquétipos faz com que, vamos dizer assim, os tropeços, as dores e os sofrimentos, elas sejam sublimadas pela evolução, pelo aprendizado no amor, né? Por aquilo que realmente vale a pena ser vivido. Tá? É isso que a energia arquetípica faz conosco. Ela busca a evolução. É a sua consciência que vai dizer assim, eu vou evoluir pelo amor, pelo estudo, pelo autoaprimoramento, pelo trabalho, ou eu vou evoluir pelo sofrimento, pela reclamação, pela dor, pela desilusão. Tá? O seu mapa ele vai trazer isso para você.
Né? O tarô, em geral, ele é visto como uma forma de você fazer uma análise do momento, e é muito verdadeiro. Geralmente a gente abre o tarô quando vai entender o momento da pessoa, as forças arquetípicas que naquele instante estão atuando dentro dela, dentro de um negócio, dentro dos estudos, dentro da vida pessoal, não importa, né? A nossa vida ela tem muitos desdobramentos e o tarô consegue trazer a visão de vida através da análise desses arquétipos, tá? Embora, como eu também mencionei, cada um de nós vive dentro de alguns arquétipos específicos durante a nossa vida toda e outros em trechos mais centrados e mais controlados da nossa vida, tá? Deixa eu desligar o meu computador aqui, gente, para evitar um pouquinho do barulho que ele está fazendo. Muito bem. Então vamos para os aspectos mais interessantes para a gente entender. Tá? Eu imagino que já deve ter ficado muito claro a relação entre arquétipos e propósito de vida. Tá? Então você entendeu as energias arquetípicas, você entende que forças de evolução estão trabalhando através de você. Tá? Lembre que a gente não coloca um arquétipo para trabalhar para mim. Tá? Nós trabalhamos juntos no processo evolutivo do mundo, da mesma maneira como as células do meu corpo elas trabalham pela evolução do meu corpo físico e a pessoa do Rafael trabalha pela evolução da consciência da humanidade e que como um todo está envolvida na evolução do próprio planeta Terra e assim a gente tem níveis dentro de níveis sucessivamente. Então, os aspectos dessas forças eles buscam o quê? A expansão e o crescimento. Tá? Portanto, quando a nossa vida está estagnada, ou, sem ofender a ninguém, quando a gente está vivendo uma vida de certa maneira medíocre, isso significa que nós não estamos expressando a energia desses arquétipos da melhor maneira possível, porque eles estão buscando nos fazer crescer, evoluir, nos aprimorar. Dentro disso, é muito importante a gente entender o seguinte, tá? No contexto da nossa vida ocidental, quando a gente fala em sucesso de vida, né, em geral, as pessoas aqui elas compreendem como riqueza, né, como prosperidade no sentido material, né, como dinheiro, bens, móveis, tá? A gente tem que ter assim um pouco de filtros em relação a isso. E eu costumo dizer sempre, não é que prosperidade seja um problema, mas a gente tem que entender que prosperidade é muito mais do que bens materiais. Então esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. E o que é prosperidade? Prosperidade é crescimento em tudo aquilo que nós fazemos. Então, se você, por exemplo, tem riqueza financeira, isso não significa que você seja uma pessoa próspera, tá? Porque prosperidade significa crescimento em termos de saúde, de consciência, principalmente, de aprendizado, de amor, de conhecimento, de família, tá? De tudo aquilo que nos cerca. Isso é a verdadeira prosperidade, é o florescimento da nossa vida. Tá? E como consequência desse crescimento é que a questão material também vai bater na nossa porta. Então, entender os arquétipos significa crescer em termos de ser, tá? Não apenas seres humanos, mas ser consciência, colocar os nossos talentos a serviço do mundo e, como dizia, se não me engano foi Edgar Cayce, né, o vidente adormecido norte-americano, né, quando você contribui para a evolução do mundo, o mundo paga as suas contas, o mundo devolve isso para você. Tá? Então, quando a gente está num momento em que se sente estancado na nossa vida, nós precisamos nos questionar. Aonde as minhas sombras estão se expressando? Tá? Porque eu estou deixando de fazer algo e por isso a minha vida parou. Se eu percebo que eu estou com problemas de saúde, eu preciso me questionar que arquétipos estão influenciando a minha vida nesse momento e eu não estou expressando esses arquétipos para que eu esteja com problema de saúde. Tá? Se eu estou com problema de relacionamento, a mesma coisa. Tá? Vamos entender assim, se para você esse tema ainda está parecendo um pouquinho abstrato, vamos compreender o seguinte, os arquétipos eles estão em tudo. Por exemplo, nos relacionamentos, a gente tem muito forte energia de Vênus, né? Porque Vênus é parceria, amor. Vênus expressa o amor, os relacionamentos, a fraternidade. Se eu estou com dificuldade, por exemplo,
para aprender alguma coisa. Vamos pegar os arquétipos astrológicos que são mais fáceis de compreender. Mercúrio, a mente, o entendimento. Se eu não consigo encontrar uma meta, um rumo na minha vida, Júpiter. Está faltando você colocar foco, está faltando você colocar alegria, entusiasmo naquilo que realmente te alimenta. Se você está com dificuldade de passar por uma transformação, aí você tem que trabalhar com a energia de Plutão, mortes e renascimentos. Mas não é só na nossa vida. Tá, os arquétipos eles estão na natureza. A gente fala um pouco sobre os arquétipos animais. Tá? Cada um desses animais que vocês encontraram através do exercício, ele representa certas qualidades de tudo isso que eu estou falando e muito mais. Os arquétipos eles estão nas plantas. Então a gente vai encontrar o arquétipo, por exemplo, de Vênus na rosa, né? Que é o símbolo máximo do enamorado, da paixão e do amor. Né? Os casais que se amam, eles costumam, né, principalmente assim da parte do homem, oferecer rosas à mulher, como forma de expressar o amor dela. Flores do modo geral, mas a rosa ela é considerada a rainha das flores. Você já ouviu falar no salgueiro chorão, por exemplo? Ou até mesmo na samambaia. Olha o nome, né? Samambaia, tudo bem. Salgueiro chorão. Então o próprio nome dele expressa a energia arquetípica principal por trás dessa planta, Saturno. Tá? Então assim, samambaias, por exemplo, são lindas, mas você vai encher a sua casa de samambaias, você vai estar enchendo a sua casa com energia saturnina, pode te deixar depressivo. Tá? Pode te colocar muito em contato com a energia da morte, que é uma energia muito intensa. E se a pessoa não está preparada para isso, ela pode ter problemas. Você tem que afastar esse tipo de energias se você não consegue lidar com elas. Limoeiro. Tá? Limoeiro tem espinhos, energia de Marte, uma força muito combativa. Tem uma força elemental ali por trás que é muito guerreira. E assim sucessivamente. A gente pode trazer a energia dos arquétipos no nosso corpo. E base do entendimento dessas energias também são explorados pela metafísica da saúde. Existe um livro de um alemão, que agora fugiu o meu nome, então eu vou colocar por escrito aqui no vídeo, tá? Mas ele é especialista em entender a metafísica, a linguagem da doença e os arquétipos por trás dessas doenças e desses sintomas no nosso corpo. Tá? Então ele consegue identificar de forma brilhante como os sintomas que as pessoas apresentam, né, como corriqueiramente elas estão doentes, eles estão relacionados com energias arquetípicas e como equilibrar essas energias dentro dela. Quando você vai trabalhar com florais, você está trabalhando com a energia, naturalmente, olha o nome, né, de flores, e por trás dessas flores existem forças arquetípicas que visam reequilibrar as mesmas forças dentro da pessoa que estão em desequilíbrio. Tá, vamos entender assim, por exemplo, os nossos pulmões, comunicação. Se uma criança numa casa ela tem problemas de respiração, isso significa que a comunicação naquela casa é muito pesada, é difícil, não é boa. Tá, quando os adultos comumente têm problemas nos rins, Vênus, Libra, relacionamentos. Quando a gente tem um problema no fígado, tá? Fígado, o maior órgão do nosso corpo. Tá? Qual é o maior planeta do nosso sistema solar? Júpiter. Tá? Então, a gente precisa entender essas correlações no nosso corpo para entender a força desses arquétipos dentro de nós e como essas forças estão buscando se expressar e nós, de alguma maneira, não estamos permitindo que elas aflorem, que elas venham com intensidade, que elas nos ajudem a crescer, tá? A nos expandir. Então, toda a força arquetípica ela é uma força de expansão, de crescimento. Então, quando a gente fala em termos de qual é o meu propósito de vida, expandir-se, crescer, aprimorar-se a partir das forças arquetípicas que regem você, que estão te orientando. Tá? Como eu mencionei, especificamente o mapa astral dá uma base muito forte para a gente, porém, importantíssimo entender, ele não nos engessa. Tá? Existem milhares de maneiras, infinitas formas de vivermos os desdobramentos desses arquétipos. Tá? Por exemplo, se você identifica aí que um dos seus filhos ele é muito briguento, ele é aguerrido, tá? ele tem muita força de Marte dentro dele. Você tem duas opções. Permitir que ele continue com raiva, ressentido, tá? Eventualmente em jogos de competição, que são o vício que a nossa juventude tem hoje, e continuando expressando aquilo da maneira mais assombrosa possível, né, do pior jeito possível.
Ou você investe na força desse adolescente, por exemplo. Vai colocar ele para fazer esporte, vai colocar ele para uma arte marcial. Trabalha com ele em profissões que envolvam decisões muitas vezes de risco, de força, de ímpeto, de coragem, de decisão, talvez uma vida militar. Então existem infinitas formas de direcionarmos essa energia das pessoas ao nosso redor que talvez não conheçam não tenham esse entendimento, e de direcionarmos a nossa energia. Se você que está me assistindo é muito impaciente, por exemplo, é porque esse arquétipo, né, do guerreiro, ele está sendo jogado na sombra dentro de você. Vai praticar um esporte, como eu te mencionei, vai fazer coisas que expressem a sua energia. Tá? E assim a gente pode entender todos eles de infinitas maneiras. Tá? A mente nossa, humana, ela é linear, ela vai encontrar problemas em geral. Entender o arquétipo a gente tem que pensar de maneira vertical. Tá? A gente tem que entender que as coisas vêm de cima para baixo e, portanto, existem infinitas maneiras de nós manifestarmos tudo isso na nossa natureza. Tá? Bem, eu vou deixando esse vídeo por aqui para vocês refletirem, tá? E já vou imediatamente gravar o próximo, mas vou dar esse intervalo aqui para a gente não delongar muito, tá? Importante, mais uma vez, é entender. Arquétipos são processos de evolução e de crescimento. Quando a gente está crescendo, prosperidade é um sinônimo do processo. Prosperidade não é apenas sinônimo de números na conta bancária, tá? É sinônimo de crescimento, embora os números vão colaborar para você. Porque se você está colaborando com a evolução do mundo, o mundo reconhece você como alguém que apoia e vai trabalhar com você com ferramentas que você precisa para isso. Se você precisa de uma casa, de um carro, de uma câmera, de um celular, de um notebook, o universo vai apoiar você. Se você está tendo problemas de dinheiro, significa que você ainda não está dando o seu melhor na evolução do mundo. Tá bom? Mas, no momento de hoje, avalie esses arquétipos, avalie que energias você precisa expressar. Quais você está fazendo muito bem, quais você precisa aprimorar, tá bom? E a gente vai desdobrar um pouquinho mais sobre como trazer mais arquétipos para a sua vida no próximo vídeo, tá bom? A gente se vê em breve.